Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo essa aula. Então, como se nossa segunda aula sobre gravitação. Olha só, ontem a gente falou das forças da força gravitacional, da gravitação universal de Newton. Hoje a gente vai falar sobre campo gravitacional e outras coisinhas. Por que que a gente vai focar em campo gravitacional? Primeiro, comentei isso com vocês, a força gravitacional é uma força de campo, ou seja, uma força de ação à distância. O contato físico entre os objetos se dá pela ação de um campo. Qual que é a vantagem da gente fazer essa descrição usando o conceito de campo? A grande vantagem é que a gente consegue se preocupar apenas com a descrição do objeto que está gerando o campo e não com os dois objetos. Eu tenho alguém que gera o campo e tem alguém que sente o campo. Quando a gente fala quando eu falo, alguém gera o campo, alguém sente o campo. Geralmente, quando eu quero saber qual que é a força que está atuando, eu foco nesse cidadão aqui. Mas o campo já está lá. Então, se eu aprender a descrever o campo, esse campo vai permear toda a região em volta do espaço, aí eu quero saber qual que é a força que um objeto vai sofrer ao entrar em interação com esse campo. Opa, eu coloco o objeto, deixa eu trazer mais para a imagem. Coloco esse objeto e consigo calcular a força. Essa que é o valor do campo. Tá bom? No fundo, foi isso que eu acabei de conversar. Como que o corpo sabe que caímos ou tropeçou? É a ação do campo, que ele nunca para de atuar. Aqui as coisas começam a ficar divertidas. Como que a gente define o campo gravitacional? Pessoal, para definir o campo gravitacional, basicamente a gente tem que usar o conceito de limite. Se vocês lembrarem, a expressão da força gravitacional, eu sei que vocês lembram, mas não se preocupem, vou escrever só para confirmar o que vocês sabem de memória. Para definir qualquer campo gravitacional, campo G, não precisa ser só da Terra, você precisa a expressão da força e aplicar esse limite. Olha só, G é igual ao limite da massa do corpo que sofre a força, indo para zero, F de 2,1. Lembra da nossa notação? Força que o corpo 2 sofre causada pelo corpo 1, dividido pela massa 2. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente garante, a gente elimina a ação da massa do outro corpo e a gente não tem mais o conceito de força, a gente tem o conceito de campo. Como que isso a gente vai operar? O limite da massa 2, indo para zero, dividido por 1 sobre massa 2, e aqui agora a gente abre explicitamente a força F2,1. Então, é massa 2, sim, é massa 2, mas sempre começa com G, né? Então, menos G, massa 2, massa 1, campo que sofre a força, campo que gera a força, dividido pelo módulo de R12 ao quadrado, versor R12. Rigorosamente é bom colocar essa chave, porque eu tenho operações matemáticas aqui dentro e depois eu aplico limite, sempre nessa ordem. Resolvo as operações matemáticas e depois disso aplico o limite. Eu tenho uma massa 2 aqui, uma massa 2 aqui, aplico o limite, não tem mais em quem aplicar o limite, acabou. O que dá para a gente, então, que G, que é a expressão que está aqui na transparência, menos a constante gravitacional, massa 1 dividido pelo módulo de R12 ao quadrado, versor de R12.
Aqui tem uma abstração, mas nada muito absurdo, que é o seguinte: esse vetor R12, que era a localização do corpo 2, na verdade ele passa a ser agora um ponto arbitrário no espaço. Opa, melhor do que isso. Deixa eu aparecer aqui. É melhor do que isso. Imagina só, eu tenho então a ponta do meu dedo, a borracha está gerando um campo gravitacional. Antes de achar o campo, eu fazia o quê? Eu tenho um corpo aqui. Esse corpo está sentindo a ação da força gravitacional gerada pela borracha, apontado nessa direção. Agora que eu falo, o vetor R é uma posição qualquer, e eu digo o seguinte, olha, qual que vai ser a força se eu colocar um corpo nessa posição? Ou nessa, ou nessa, tá certo? Então, é um ponto arbitrário que a gente escolhe, tá bom? Continua a respeito daquela simetria de força central. Perfeito? Então, vamos continuar. Pessoal, com a expressão do módulo da gravidade, a gente consegue, por exemplo, fazer alguns cálculos interessantes. Qual o primeiro deles? Perdão. A gente consegue achar a massa e a densidade da Terra. Tá? Como que a gente faz isso? Deem uma pensada, vou deixar vocês pensando 3 minutinhos, tá? Enquanto eu preparo aqui para a gente trabalhar efetivamente. Tá bom? E vou beber a aguinha de sempre, porque pessoas hidratadas são mais saudáveis. Então, deem uma pensada e depois vocês veem se o que eu vou fazer está relacionado com o que vocês tinham imaginado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos nos aventurar nesse exemplo. Eu já dou a dica necessária. Eu quero que a gente pegue o módulo da expressão da gravidade. Então, vamos seguir as instruções. Primeira coisa que a gente precisa escrever é o módulo da gravidade, do campo, da expressão do campo gravitacional. Pessoal, vocês se deram conta que a gente está falando de campo gravitacional e a unidade desse campo gravitacional é metros por segundo ao quadrado? Eu gosto de chamar atenção nisso porque quando a gente fala em campo, as pessoas pensam em coisas exóticas. Nossa, campo, deve ter alguma coisa. Pessoal, unidade de campo gravitacional é metros por segundo ao quadrado. Só isso. Ou tudo isso, depende do seu ponto de vista. Tá? Então, voltando para cá. Qual que é o módulo disso aqui? É G, constante gravitacional, massa da Terra. Essa bolinha com cruz é símbolo da Terra em astronomia. Dividido pelo módulo de R ao quadrado. Professor, por que você trocou, não coloca mais o índice 1, 2? Pessoal, agora é um módulo é um vetor posição arbitrário, eu escolho, então não preciso mais indicar, eu quero nesse ponto 2. Não, é qualquer ponto. Tá? E o ponto para esse enunciado que ele quer é o seguinte, que a gente encontra a massa da Terra. Olha, então vamos encontrar a massa. Qual que é o raio? Eu quero um ponto arbitrário na superfície do planeta. O nosso R, o nosso módulo de R, é o raio da Terra. G
Vamos usar o nosso bom e velho 9,81. Metros por segundo ao quadrado. O módulo está no quadro, tá aí no quadro. O módulo, perdão. O raio da Terra está aí, 6,38 vezes 10 na 6 metros. Vamos isolar a massa, então. A massa da Terra vai ser gravidade vezes o raio da Terra ao quadrado, dividido pela constante gravitacional. Não tem muito mistério. A gente faz a substituição, que eu vou fazer daqui a pouco, porque tem que usar a calculadora do computador. Lembra, meu celular é a câmera. O item A está feito, só substituir valores. O item B é encontrar a densidade. Pessoal, densidade é o quê? Massa do planeta dividido pelo volume do planeta. O volume do planeta é 4/3 de π R do planeta ao cubo. Perfeito? A massa eu tenho, o volume eu tenho, vou substituir tudo na mesma fórmula. Ah, professor, por que você não faz o cálculo e depois substitui? Pensa, lembra, pessoal? Substituição algébrica sempre gerará para a gente resultados mais precisos do que as substituições numéricas. Você só faz a substituição numérica ao final do problema. Então, vamos lá. Massa G dividido pelo vezes a raio da Terra ao quadrado, dividido pela constante gravitacional, vezes o inverso do volume. Quem que é o inverso do volume? Basicamente 3 dividido por 4 π R ao cubo. Cancelo esse cara com esse cara aqui. A densidade da Terra é 3 vezes o valor da constante da gravidade, o valor da gravidade, dividido por G. Tá, eu escrevi de um jeito mais elegante, mas eu já conheci assim. 4π raio da Terra. Agora, a gente vai para o açougue. Vai para o açougue, maneira de dizer, quando a gente começa a fazer as substituições para achar o valor numérico. Tá bom? Acho que vocês imaginam que a gente tenha ficado um pouco decepcionados. É uma coisa simples. Pessoal, geralmente em ciência as coisas são simples, tá? Por favor. Não, a gente não precisa complicar o que é simples, o que já é complicado. Se tem alguma coisa simples, é só fazer. O complicado foi antes disso, antes da gente chegar aqui. Então agora vamos para as nossas tabelas de valores. Volume da Terra. Não, a gente já tem tudo, é só fazer a conta. Ah, abrir a calculadora, né? Calculadora científica online. Obrigado, Google. Te amamos, mas não muito. Então vamos começar pelo cálculo da massa da Terra. Seis 6,38 elevado a 6. E 6,38 elevado a 6.
Ótimo. Ao quadrado vezes 9,81, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Com o raio da Terra, desculpa. Dividido pela constante gravitacional. Tá? 6,67 vezes 10 na menos 11. A massa da Terra, com esses cálculos. Pessoal, esses valores eu vou deixar vocês fazerem para confirmar a conta, tá? Posso estar me enganando. Tentem reproduzir em casa. A 24 quilogramas. Vamos ver massa da Terra para ver se a gente está muito errado. Deixa eu mostrar para vocês. (5,972 vezes 10 a 24). Olha só, pessoal, o resultado que a gente encontrou. Usando o valor, aquele valor feijão com arroz de gravidade, que a gente sabe que varia de ponto a ponto, a gente encontrou 9,81. Usando 9,81, a gente encontrou 5,98 vezes 10 a 24. Aí a gente olha para o resultado mais preciso, dá 5,972 vezes 10 na 24. Pessoal, eu acho que é um ótimo resultado para o valor da massa da Terra. Tá certo? Então, não desprezem os instrumentos que a gente tem à mão. Você não precisa de um supercolisor de uma partícula ou um observatório de 500 milhões de dólares para fazer alguns cálculos e encontrar alguns valores importantes. Tá bom? Cálculo da densidade. Por que eu quero fazer o cálculo da densidade com vocês? Por um motivo muito simples. Porque pode parecer bobo, mas isso vai dar uma informação importantíssima. Não, Google, por favor, não participe agora. Qual a informação importantíssima? Quer dizer, primeiro vamos fazer a conta. Então, vamos fazer a coleção de dados para ficar mais fácil. 9,81. 6,67 vezes 10 na menos 11, vezes 4π, vezes o raio da Terra. 6,38 vezes 10 na 6. Vezes 10 na 6. Fechou. Vamos fazer essa conta. Então, vamos lá. 9,81 vezes 3, dividido por 4π. Essa calculadora científica não tem π tabelado. Então, eu vou... Ah, tem. Eu que não vi. Dividido por 6,67 na menos 11. Dividido... Só um instantinho, Matheus. Ótima pergunta. Por 6,38 elevado a 6. Isso aqui
Posso ter errado alguma coisa, mas em linhas gerais o valor está muito bom. Dá 5,5 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Aí entra a pergunta do colega, que ele fez no chat, então vou ler para a gente. Pergunta o seguinte: a densidade da Terra é uniforme, ignorando o fato de existirem rachaduras, que chamamos de cavernas? Mais do que isso, Matheus, a Terra é formada por vários tipos de rochas diferentes, tá certo? Tem essas falhas, mas talvez elas sejam significativas para alguma casa decimal depois da vírgula, tá? Mas a coisa mais importante é: a Terra é formada por diversos materiais de densidades diferentes. A gente sabe que existem cavernas. Melhor, que existem ambientes gigantes cheios de água. Então, isso vai alterar, mas isso a gente vê na forma da gravidade. Só que isso também dá uma outra informação interessante para a gente. Vamos para o Google de novo e pesquisar. Em vez de massa da Terra, calcular densidade da Terra. A densidade da Terra, deixa eu mostrar para vocês, só para a gente passar a raiva junto, é 5,51 vezes gramas por centímetro cúbico. A gente tem que fazer a conversão de unidades para esse negócio. Mas a gente está vendo que está chegando razoavelmente perto o valor disso. Por que está chegando perto esse valor? Vocês têm alguma sugestão do porquê? Algum chute por que a gente estaria com esse resultado tão bom? Vamos lá, pessoal, não sejam tímidos, mais do que vocês já são normalmente. Exatamente, 5,51 gramas por centímetro cúbico é 5,51 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Desculpa. O que o Matheus perguntou é o seguinte, que a Terra não é uniforme, tá certo? Dado que ele tem falhas e é feito de diversos materiais diferentes. E a gente encontrou um bom resultado para o valor da densidade da Terra. E aí? Tem algum problema ou a gente está procurando problema onde não existe? A pergunta é, está tudo coerente? Ou a gente está perdendo alguma coisa? Ou a gente está procurando dor de cabeça? Como é que é? Chifre em cabeça de coelho. Está tudo bem. O que vocês acham? Já vou adiantar. Pessoal, a gente está procurando chifre em cabeça de coelho. O resultado está ok. O que eu acho que está faltando para a gente aqui é a gente entender por que esse resultado... Ai, a câmera parou. Só um instantinho, pessoal. A câmera parou porque o Google resolveu participar da conversa. Esse resultado aqui está muito bom, está muito próximo do resultado calculado cientificamente, tá certo? Cientificamente não, o que eu quero dizer por pesquisadores. O que a gente fez foi cálculo científico também. Pessoal, a gente usou a gravidade média. Se a gente fez o uso da gravidade média,
em média, a gente já considerou todos esses problemas de variação de densidade de material, tá certo? Então, tudo isso aqui é média que a gente tem. Mas existe uma outra coisa importante, acho que mais importante do que, inclusive, esse resultado que a gente encontrou, que é o seguinte. Pessoal, olha essa tabela de densidade de materiais, já está em unidades decentes, quilograma por metro cúbico. Granito, de 2.600 quilogramas por metro cúbico a 3.000 quilogramas por metro cúbico. Mármore, de 2.500 a 2.800. Pedra-sabão, 2.700. Rocha marroada, deve ser rocha comum, essas misturas, tá? Onde que está esse resto de densidade? A densidade da Terra é muito maior do que isso aí. E aí? Pessoal, o bonito desse tipo de conta, desse tipo de coisa, é que permite que a gente perceba as coisas sutis. Se densidade de rochas está nessa ordem aqui, é menor do que os 5.500 que a gente encontrou, então deixa eu tentar outra coisa, densidade de metais. Caracoles! Alumínio, prata, ferro. Opa, ferro já é muito alto. Pessoal, na verdade, o que está acontecendo é isso aqui, ó. A gente bateu com essa ideia aqui. Se a densidade que a gente calculou, uniforme, tá? É uma densidade média. Dá uma densidade muito alta, muito mais alta que a das rochas. Tá certo? Um pouco mais alta que a densidade típica, de novo, dos metais. Deixa eu voltar para aquela tabela dos metais sem o ferro. Ó, alumínio é mais baixo, arsênico é mais alto, ouro é muito mais alto, prata é mais alto. Vocês vão entender quando vocês olharem, procurem depois, dêem uma olhada depois no... Ó, tá aqui, ó. A gente tem de tudo. Significa simplesmente que provavelmente a gente tenha isso aqui dentro da Terra. Uma estrutura de camadas. Uma camada menos sólida e uma camada mais sólida. Tá certo? Isso aqui é um gráfico de densidade por distância do centro da Terra. A gente percebe que a densidade no núcleo sólido é muito alta. No núcleo exterior é bem alta, mas não tanto quanto no núcleo interior. E o manto, que é parte da rocha derretida, que é a maior parte, começa em 5 e vai para valores menores do que 4, perto de 4, 3, alguma coisa. Ou seja, a gente consegue inferir por aquele resultado de que provavelmente a gente tem uma estrutura dentro da Terra. Ou, se a gente não imaginasse uma questão de estrutura, de que a Terra não era uniforme. Eu acho que melhor é. Aquele resultado permite a gente entender que a Terra não é uniforme, que ela não é feita de rochas. Basicamente é. Olha, a Terra não é feita somente de rocha, tem mais alguma coisa. Aí você começa a estudar e faz o quê? Propõe essa estrutura. Tá certo? Inclusive, acho que vocês estão, não sei se vocês estão acompanhando,
Saíram resultados recentes de pesquisas de geologia que estão sugerindo a corroboração daquela hipótese de formação da Terra, que a Terra é formada da fusão de dois planetas que se chocaram. Um planeta um pouco menor, a colisão parte ejetou material que deu origem à Lua e o restante do planeta foi absorvido. Por quê? Os resultados de geologia estão tão precisos que eles conseguem perceber variações na densidade. Matheus, eu não tenho interesse nenhum em saber isso. Tá? É o tipo de coisa que não tenho interesse algum para ir atrás desse tipo de coisa. Eu não discuto religião, eu discuto ciência, tá? Isso é uma coisa que já passou do âmbito do razoável, essa discussão, tá certo? Eu não vou perder tempo com isso. Vocês que são jovens, se preocupem com isso, tá certo? Porque basicamente eles escolheram ignorar todos os resultados, tudo que a gente produziu em 200 anos de ciência. Basicamente isso. Tá? É divertido, teve uma época que eu realmente me preocupava em tentar rebater, mas depois que eu percebi que isso tem a ver com crença e não com fatos, daí eu só não vou discutir crenças com as pessoas. Você quer bugar o cérebro deles com esse negócio dos instrumentos? Eu consigo provar para qualquer pessoa que até que uma sala ou uma estrada tem só 30 centímetros de comprimento. Qualquer estrada. Você sabe como provar isso, Matheus? Que qualquer estrada, qualquer objeto muito grande só tem 30 centímetros? Basicamente, basta você acreditar e usar o instrumento de maneira errada. Então, depois você vai para fora da sua casa, olha a sua rua e faz o seguinte. Pega essa régua de 30 centímetros e ajusta ela perto do olho até ela cobrir a rua. Se ela cobriu a rua, significa que a rua tem 30 centímetros. Não é verdade? Onde que está a falha desse meu raciocínio? Eu tenho um instrumento científico, fiz uma medida, nossa, essa rua tem 30 centímetros, então o movimento é um conceito abstrato. Não, pessoal. O movimento não é um conceito abstrato, a distância não é um conceito abstrato, a única coisa que está acontecendo tem um babaca que não sabe usar um instrumento. É isso que está acontecendo. Tá? E é esse que é o ponto que eu comento com vocês. Se a pessoa não quer perceber, é questão de querer perceber que existe tem um problema na medida dela e na maneira como ele está fazendo a medida. Ah, mas eu estou sendo científico, estou tendo todos os cuidados. Não, você não está sendo científico. Se você pegar esse instrumento e encostar no objeto que você quer fazer, você percebe que tem muito mais do que 30 centímetros. Tá? Ah, mas existem medidas que são feitas usando luz. Sim, mas existem critérios bem científicos para a gente fazer essas medidas, esses resultados. Tá? Acabando a nossa aula de desmistificação de terraplanismo, vamos voltar para a gravitação. Tá? Pessoal, tem vários exemplos que você consegue fazer isso e mostrar que, basicamente, terraplanismo é vontade de não saber as coisas. Vamos voltar para cá. Deixa eu só anotar um minuto que a gente está tendo essa conversa, que acho que é interessante contextualizar quando eu for editar o vídeo, tá? Fiz besteira aqui, só um instante. No Zoom marca o tempo de gravação, não? Caracoles. Não tem. Que chato. Vou ter que procurar a imagem. Mas voltando aqui para o nosso foco. A gente deu algumas boas risadas, mas agora a gente tem que voltar aqui para o nosso conteúdo.
Nossa, perdi até o fio da meada, Matheus. Deixa eu só... pessoal, só um instantinho, deixa eu só... Tá, fechou. Então, olha só, a gente consegue fazer essa aprofundamento desse resultado com relação à densidade da Terra, tá certo? Mas também relacionado com essa pergunta, tem uma coisa interessante. Pessoal, esse aqui é um outro exemplo, substituição de fórmulas para calcular a aceleração de Marte. Eu devo deixar para vocês fazerem, tá certo? Se tiverem alguma dificuldade, vocês me procuram depois. Essa parte tem a ver com o que você falou com relação ao terraplanismo, tá, Matheus? Que é a questão seguinte. Quando a gente fala de força e gravidade, até agora, eu conversei com vocês e falei o seguinte, olha, puxa, eu tenho um pontinho e eu tenho o planeta ou a estrela, e tem um ponto lá longe, onde estou medindo a gravidade. Mas e se eu começar a me aproximar e eu deixar de ter um ponto? Eu estou muito próximo da superfície do planeta. O que a gente tem? O que a gente encontra? Pessoal, aqui eu não vou fazer no brown board, porque a conta é bem relativamente fácil. Óbvio, se vocês quiserem, eu faço depois, eu faço um brown board das passagens, mas eu acho que não precisa. Que é a questão seguinte. Vamos dizer o seguinte, a distância R, essa distância... Eu falei que não ia usar, já vou usar. Por que você desligou? Ah, tá. Eu tenho o planeta. Vou dizer um pouquinho maior. Eu quero me aproximar dele. Geralmente falo que a distância R é essa distância bem grande. O que a gente vai fazer agora, a gente vai se aproximar do planeta, vai ter o centro do planeta aqui. Essa distância R agora vai ser formada pelo raio do planeta mais a altura H. É isso que eu chamo na transparência de... consideramos uma distância H acima da altura do planeta. Aí a gente consegue escrever R desse jeito, R minúsculo, em função do raio da Terra mais a altura acima da superfície. Daí eu simplesmente pego a expressão da gravidade que a gente tinha feito lá em cima, está aqui, e substituo por essa expressão. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só puxar o raio da Terra para fora dessa expressão. Quando eu faço isso, eu tenho o seguinte resultado. Constante gravitacional. Aqui tem módulo, tá, pessoal? Perdão. Desculpa de novo. Massa da Terra dividido por raio da Terra ao quadrado, puxado para fora, abre parênteses, fecha parênteses ao quadrado, 1 mais H sobre RT. Pessoal, quando a gente começa a se aproximar do planeta, isso significa que o raio da Terra vai ser muito maior que a altura H. Pessoal, se o raio da Terra é muito maior que a altura H, o que acontece com essa expressão? Esse termo se cancela. Esse termo se cancelando, a gente fica com isso aqui, uma constante. É o que a gente chama de constante valor da gravidade, os 9,8. Tá? Se você pegar aquele valor e fazer a conta ao contrário, usando o resultado da massa, você encontra aquele 9,81. Tá certo? Esse é o motivo que a gente tem próximo da superfície aquelas considerações de vamos considerar o valor da gravidade como uma constante, que é um dos grandes argumentos dos terraplanistas. Planistas, nossa, mas a gravidade não muda em nenhum ponto do planeta. Claro que muda.
Eles só fingem que não mudam para manter o discurso. Tá certo? Mas se você quiser realmente conversar sério, a gente pode fazer essa pergunta. Mesmo a gente usando essa questão da altura para encontrar um valor constante para a gravidade, a gente sabe que o valor da gravidade não é constante nem na superfície da Terra. Pontos diferentes. Eu estou puxando R para fora. Se você faz ao contrário, multiplica R por 1. Não, não é cálculo. Aqui, ó. Eu só puxei o R para fora. Vou escrever aqui para vocês verem. Isso é o que a gente tinha. Eu vou devolver o R quadrado lá para dentro. Devolvendo o R quadrado lá para dentro, eu tenho R quadrado vezes 1. R vezes 1. Porque lembra, aqui tem quadrado, ele pode entrar sem, ele entra sem quadrado. Eu tenho R vezes H dividido por R. Cancela, cancela. Eu tenho a nossa expressão original. R mais H ao quadrado. Entendeu o que a gente fez? Simplesmente eu saí daqui, puxei o R para fora e eu cheguei aqui. Eu vou fazer de outro jeito, Matheus. Não se preocupem, pessoal. Esse é o tipo de truque que a gente deveria treinar desde o primeiro grau, mas do segundo grau, mas às vezes não é chamado de atenção. Eu só puxei o R para fora aqui dessa expressão. Ó, puxei o R para cá. Não tem nenhum R multiplicando H, então tem que dividir por R para permanecer com essa expressão que tinha antes. Agora, ao quadrado, eu multiplico esses elementos ao quadrado e esse aqui. Eu escrevo. Que era o que a gente tinha antes. Tá bom? Vou continuar, tá bom? Olha só. Deixa eu ver se está tudo bem. Tudo bem. Então, a gente tira isso aqui, mas a gente tem uma outra coisa. Se a gente... Opa! Tem que colocar a aula, né? Tem uma outra coisa importante aqui. Isso não dá... Como vocês mesmos já deram conta, a densidade na superfície não é uniforme. Cada região da Terra, mesmo a nível do mar, tem um valor diferente de gravidade. Por que que a gente tem isso? Vocês têm alguma ideia? Além da... Eia! Meu celular está querendo ser protagonista dessa aula hoje. Além da questão da densidade, tá? Vocês têm alguma sugestão, alguma ideia do porquê que a gente teria
essa variação além da densidade, tá? Já estou só me repetindo, mas eu acho que é bom chamar atenção para isso. Vou tentar recursos audiovisuais novos, tá bom? Chega aqui. Tá certo. Não, estou falando a nível do mar. Lembra que eu falei, mesmo a nível do mar, a gente tem valores diferentes de gravidade. Por causa disso aqui, ó. O valor de G, basicamente, tem 3 motivos para eles serem diferentes. Primeiro, a massa não está distribuída de maneira uniforme. A gente sabe, tem materiais de densidades diferentes. A Terra não é uma esfera perfeita, entra naquele item que você comentou, tá certo? Das formações geológicas. E a Terra está girando. Sim, mas que raio é esse de Terra girando? Olha, pessoal, de novo, lembra que eu falei para vocês que as leis de Newton foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico, que permitem que a gente faça uma descrição coerente do que está acontecendo em volta. Então, pensa o seguinte, olha essa expressão, certo? É um caixote sobre uma balança. Quais são as forças que estão atuando no caixote? A força peso para baixo e a força normal para cima. Concordam? Vamos só considerar a Terra, tá? A gente pode melhorar mais. Depois a gente vê como que a gente pode melhorar. Mas, por enquanto, vamos ficar só nisso. Tá aí uma coisa importante. Como que a gente faz essa descrição? Então, a gente tem esses 3 motivos. A gente sabe que a Terra está distribuída uniformemente, a esfera não é uma esfera perfeita e a Terra está girando. E a gente vai usar o quê? As leis de Newton. Como que a gente vai fazer o uso das leis de Newton? Ora, é o seguinte, a gente tem esse caixote sobre a balança. Então, basicamente, o que a gente tem? A nossa balança. O nosso caixote. Quais são as forças que estão atuando sobre esse caixote? A força peso e a força normal. Pessoal, a força normal é o que é medido no leitor da balança. Tá? Deem uma pensada nisso. Então, agora a gente aplica o quê? A segunda lei de Newton. Quais são as forças que estão atuando, resultantes? Fazer o somatório das forças. Nosso sistema de coordenadas y, x, 0 aqui, ou seja, normal é positiva, o peso é negativo. Então, a normal menos a força peso, que é mg. O pulo do gato está aqui, pessoal. A gente sabe que é a massa do objeto vezes o que a gente chama de aceleração resultante. Pessoal, qual que é a aceleração resultante para um movimento circular uniforme? Afinal, a Terra está girando, está em cima da superfície e o planeta está girando. Se vocês lembrarem, isso aqui
tem o menos, né? A gente sabe que a aceleração resultante está apontando para o centro. É menos m ômega ao quadrado vezes o raio da Terra. Tá certo? Como que, daí o que a gente faz? Eu quero saber a leitura da balança, que é o que é a nossa normal. Eu passo o mg para o outro lado, então tem que a normal é igual a mg menos m ômega ao quadrado vezes o raio da Terra. Isola a massa, então a gente vai ter g menos ômega ao quadrado r. Eu faço o cálculo. Como que eu calculo ômega? Se lembrarem de Física 1, ômega é 2π dividido pelo período do movimento circular, que é o período da Terra, 24 horas. 24 horas em segundos dá 86.400. Então, ômega é 7,27 vezes 10 na menos 5. 1 subsegundos. Agora, a gente substitui para encontrar o valor. Não para encontrar o valor da normal, porque a gente não especificou qual massa da caixa, mas para a gente encontrar essa aceleração efetiva. Então, a normal da caixa vai ser a massa do objeto vezes... Eu vou só reescrever a expressão. G menos ômega ao quadrado vezes o raio da Terra. Então, massa. Vamos fazer o seguinte. Deixa assim. 9,81 menos, abre parênteses, 7,27 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, que a gente acabou de calcular, vezes o raio da Terra. 6,38 vezes 10 na 6. Fazendo essa conta, só refazer a conta que eu tinha feito com outro valor, já que eu vou usar o resultado que a gente encontrou, tá? Não o resultado oficial tabelado. Eu estava usando o resultado oficial tabelado. Por isso que eu estou refazendo. Só um instantinho. 9,81. Isso dá 9,77. Ou seja, a aceleração efetiva, se eu pegar essa massa e dividir pela anormal por ela, o que a gente vai ter é uma aceleração efetiva, ou aceleração resultante, se vocês preferirem. Efetiva, tá? Que é de 9,77 metros por segundo ao quadrado. Se eu pegar isso e multiplicar pela massa, dá o peso que é medido pela balança. Tá certo? Ou seja, no fundo, a gravidade que a gente está medindo, o que a gente deveria encontrar, não é 9,81, mas a gente tem que levar em conta essa ação aqui
Tá? Desculpa, pessoal. Para encontrar qual que é a massa de um objeto efetivo na Terra, ou seja, se você fosse pesar, você tem que levar em conta que o que você está medindo é um pouco menos do que você acha que está medindo. Tá bom? Como que a gente pode melhorar isso aqui? Quais são os outros fatores que a gente poderia colocar nesse diagrama de forças, especificamente? Vocês têm alguma sugestão? Pessoal, por exemplo, lembra que a gravidade é uma ação à distância. A gente finge que a gente está ignorando os outros termos. Mas eu posso, por exemplo, olha só, a gente lembra? Essa aqui é a balança, tá? Eu não vou desenhar a balança de novo. Então, a gente tem a força-peso, que é a Terra exerce, a normal, mas a gente tem um objeto celeste bem próximo, com massa razoável. Qual que é? A gente tem a Lua. A gente pode considerar, por exemplo, eu não vou escrever peso porque a gente não está na superfície da Lua, tá? A força que a Lua exerce sobre o objeto. E é razoável essa força, lembra? Maré existe por causa da força por causa da ação da gravidade da Lua. E se vocês quiserem serem um pouco mais precisos, tem o Sol também. Tá certo? Por exemplo, um professor poderia pedir numa prova, não sei que professor, por exemplo, fala assim, olha, numa situação de eclipse total, uma pessoa está no centro da sombra, qual que é a força, qual que é a massa que ela leria, ou melhor, qual que é o valor da aceleração gravitacional efetiva que ela está sentindo nesse instante? Basicamente, é esse diagrama que está aqui, né, pessoal? Se ele está exatamente no centro da sombra, significa que a Lua está em cima dele. Tá, não é esse desenho, né? Porque, na verdade, numa situação de eclipse, seria isso aqui. Só um instante, pessoal. Eu não vou redesenhar, só vou usar um pouquinho de esperteza. Numa situação de eclipse, eu tenho o Sol, eclipse solar, tá? Eu tenho a Lua na frente do Sol e o caboclinho, a caixa, se preferir falar da caixa, exatamente embaixo. Aí você tem que calcular qual que é a aceleração, que foi essa conta que a gente fez, a aceleração efetiva para isso. Como que ficaria o diagrama de forças para essa situação? Eu não vou resolver tudo, mas eu vou só escrever. Olha só, nosso sistema de coordenadas é sempre o usual, y, x, e o zero aqui. Então, seria normal para cima, mais a força do Sol para cima, mais a força da Lua para cima, menos o peso, igual a massa vezes a aceleração resultante. Qual que é a aceleração resultante? Resultante no sentido de leis de Newton, tá? Tem um sinal menos aqui. Menos ômega quadrado. Opa, não tem o quadrado na...
raio da Terra. Tá certo? Por que a aceleração resultante é um movimento circular uniforme? Pessoal, porque mesmo com essa situação aqui, a gente não sai voando pelo espaço. A gente continua fazendo a órbita em torno da Terra. Então, nesse instante, nessa configuração, a gente consegue calcular o valor para o valor dessa aceleração efetiva que o corpo vai sentir. Tá bom? Ficou claro isso, pessoal? Tem variações essa pergunta. Ah, o que aconteceria num eclipse lunar? Também para vocês pensarem. Aqui, na verdade, eu estou apresentando o resumo do que a gente fez. Falar sobre uma coisa interessante, sobre energia potencial gravitacional, muito importante. Se vocês lembram, a força gravitacional é uma força conservativa, certo? E mais do que isso, se ela é conservativa, eu consigo escrever uma expressão para energia potencial para essa força. Certo? A expressão para energia potencial gravitacional é essa aqui. Energia potencial gravitacional é U igual a menos de m massa do planeta, dividido pela massa do planeta que dá origem ao campo, dividido pela massa do objeto de interesse, dividido pelo raio. Quais são as vantagens da gente trabalhar com energia potencial? Pessoal, primeiro, a energia potencial é uma grandeza escalar, ou seja, isso facilita muito as contas para a gente, tá certo? E análises energéticas sempre ficam mais fáceis, são mais fáceis para a gente trabalhar. Por exemplo, quando a gente for falar da natureza dos satélites, tá certo? Quando a gente tem como a gente sabe que a energia potencial é conservativa, que a força gravitacional é uma força conservativa, a gente pode escrever a expressão para energia da seguinte maneira: energia potencial mais energia cinética. Energia cinética mais a potencial. Como tem um sinal negativo intrínseco à energia potencial, está aqui para a gente essa expressão. Pessoal, vocês conseguem enxergar que essa expressão pode ter três resultados? A gente pode ter energia negativa, nula ou positiva. O que significa isso? Significa simplesmente isso aqui, ó. Eu tenho a energia mecânica que o sistema tem. Nessa energia mecânica tem massa vezes velocidade. Opa, vamos usar os recursos audiovisuais que nós temos, né? Desculpa, pessoal. Desculpa, eu tenho dormido bem. Mas acontece. Nós temos energia cinética mais o termo de energia potencial, que nesse caso, para a parte gravitacional, é menos Gm maiúsculo, massa da Terra, massa do objeto dividido pelo raio. A gente vai ter caso de energia negativa, nula ou positiva. O que isso significa exatamente? Basicamente, eu quero dizer que essa expressão aqui, mv² sobre 2 menos
Gm m sobre r pode ser menor do que zero. Igual a zero. Igual a zero. Igual. Perdão. Maior do que zero. Certo? Cada uma dessas situações tem uma consequência para o movimento dos objetos. Tá? Eu não vou provar as três, vou provar, quer dizer, vou provar uma delas e você vai entender, vocês vão entender as outras, tá? Não precisa ser uma demonstração absurdamente formal, tá? Que a gente pensa o seguinte, vai ser uma demonstração meio na ponta dos dedos, tá, pessoal? Então, não se preocupem que vai ser bem tranquilo de entender. Olha só. Vamos considerar um objeto que está bem alto, tá certo? Mas vamos considerar que ele está em órbita. Se esse objeto está bem alto e em órbita, ou seja, ele está realizando um movimento circular uniforme, então a gente sabe que a força gravitacional sobre esse objeto é igual, aplicando a segunda lei de Newton, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Vou cortar esse raio com esse aqui e eu tenho que mv quadrado é igual a g, massa maiúscula, massa minúscula, dividido pelo raio. Pessoal, mv quadrado é esse termo aqui. Vou substituir, desculpa, é esse termo aqui da expressão da conservação da energia. Vou substituir aqui dentro. Então, a energia é igual a mv quadrado sobre 2, ou seja, G massa maior, massa menor dividido por 2R, menos G massa maior, massa menor, dividido por R. Fazendo essa conta, pessoal, eu tenho metade de um termo menos esse termo inteiro. Isso aqui dá um termo negativo. Pessoal, está aqui a nossa prova de que um corpo que está orbitando numa órbita fechada qualquer planeta, ele tem energia mecânica negativa. O que significa ter energia mecânica negativa? Ele está, nesse caso aqui, significa que ele não tem energia cinética para escapar. É isso que significa. O objeto sempre vai ficar em torno. Quando a gente tiver energia mecânica nula, ele tem uma órbita aberta específica, a gente vai entrar em detalhes. E quando ele tem mais velocidade do que a necessária para escapar, ele tem um outro tipo de órbita. Na verdade, a gente já falou na aula passada. Isso aqui é a órbita parabólica e isso aqui é a órbita hiperbólica. Não é nem órbita, né? Movimento parabólico, é parabólico, elíptico e o hiperbólico, é isso que eu quero dizer. Tá certo? Tá aqui.
Ah, professor, mas no movimento do planeta não é um movimento circular uniforme, é um movimento parabólico. É parabólico, é o movimento de uma elipse com dois focos. Então, pessoal, aí a prova mais formal, usando a elipse, não cabe nesse curso. Opa! Aqui. Isso aqui é uma órbita fechada. Quando eu tenho energia igual a zero, eu tenho o que eu chamo de órbita parabólica. Mas é uma parábola mesmo, tá? O planeta vem, vai ter o máximo de aproximação e vai embora e nunca mais volta. Opa, tá errado aqui, não é a parabólica não, tá? Isso aqui é a hiperbólica. Escrevi errado aqui na transparência. São os dois casos que não estão ligados ao sistema gravitacional, tá? O corpo tem mais velocidade do que é necessária para ele fazer uma órbita fechada. Então, acho que sempre vale a pena, para a gente finalizar, a gente discutir o que é movimento de satélites. Como que eu consigo fazer fugir do campo gravitacional? Pessoal, de novo, a maneira mais simples da gente fazer isso é da seguinte maneira. Em vez de dizer, olha, eu quero lançar, fazer o corpo fugir do campo gravitacional, vamos fazer uma coisa mais simples primeiro. Qual que é a coisa mais simples? Vamos dizer assim, olha, eu estou preso numa órbita. Qual órbita que a gente está preso? A gente, superfície do planeta. A gente está fazendo um movimento circular na superfície do planeta. Quero colocar uma coisa numa órbita maior. Então, eu coloco um R máximo, 400 quilômetros. Estação espacial, um exemplo. Tá certo? 400 quilômetros de altura. Um exemplo só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, a gente vai usar, de novo, conservação de energia. É a nossa melhor ferramenta, mais fácil. Tem outro jeito de fazer? Tem. Mas eu nem vou me preocupar porque vai complicar demais. Então, tem energia e velocidade cinética, menos energia potencial na posição que a gente está, igual a energia potencial num ponto mais alto. Tá? Aqui tinha um sinal menos, tá? Aqui esqueci de colocar. Perdão. Aqui tem um sinalzinho de menos. Porque daí, quando eu passo isso aqui, por outro lado, eu consigo escrever que a velocidade inicial, ou seja, a velocidade de lançamento é igual a 2 vezes constância gravitacional vezes a massa do planeta, abre e fecha parênteses, raio do planeta menos a altura máxima que eu quero. Aí eu uso o quê? O conceito de limite. Velocidade de escape é quando eu vou para o raio infinito. Ou seja, eu deixo de sentir a ação da gravidade. Quando eu faço isso, tomo o limite de R indo para infinito. Isso aqui é muito grande, isso aqui zera e sobra só isso aqui. 2 vezes a massa, a constante gravitacional vezes a massa do planeta, dividindo pelo raio do planeta. Inclusive, isso dá velocidade, e é essa expressão, a primeira cálculo que você pode fazer, por exemplo, para fazer o cálculo do horizonte de eventos. Você vai ter uma massa muito grande, que é a massa do buraco negro, num raio muito pequeno, que é o raio do buraco negro, para casos estelares, e você percebe que esse resultado aqui vai dar maior do que a velocidade da luz. Por isso que a gente fala, a luz não escapa. Nossa, porque tem uma coisa mágica. Não, pessoal. Porque esse resultado aqui dá maior do que a velocidade da luz e a gente não tem coisa maior do que a velocidade da luz. Pelo menos não nesse universo. Tá certo? Essa que é a ideia que está quando a gente fala isso.
Tudo bem? Tem esses exemplos, tá? A gente tem um tempinho, vamos fazer um deles. No livro da Terra-Lua, escrito por Júlio Verne em 1865, um projétil com 3 homens foi disparado em direção à Lua por um gigantesco canhão semi-enterrado no solo da Flórida. Calcule a velocidade mínima necessária na boca do canhão para que o projétil disparado verticalmente atinja uma altura igual ao raio da Terra. Calcule a velocidade de escape, ou seja, a velocidade mínima necessária para que o projétil deixe a Terra completamente e despreze a resistência do ar, rotação da Terra e atração da Lua. Tá certo? Vamos então tentar atacar esse problema. Perdão. Ele quer calcular a velocidade mínima necessária na boca do canhão para que ele atinja uma altura 2 vezes o raio da Terra. Então, olha só, a gente sabe que o raio da Terra é o raio da Terra. E ele quer que a velocidade R máximo seja 2 vezes o raio da Terra. Eu estou falando dessa expressão aqui, ó. Então, depois eu vou tirar a raiz, eu vou deixar o quadrado, eu vou manter o quadrado. Então, a velocidade inicial, que é a velocidade na boca do canhão semi-enterrado, é 2 vezes a constante gravitacional, vezes a massa do planeta, da Terra, vezes o raio da Terra, menos 2 vezes o raio da Terra. Um inteiro menos metade. Metade cancela, cancela. Então, para esse problema, a velocidade vai ser dada por massa da Terra dividido pelo raio da Terra, tirado raiz. Deixo para vocês fazerem o valor, a gente faz depois o valor numérico. E para o caso da velocidade de escape, é essa expressão. É a raiz de 2 vezes g, massa do planeta, da Terra nesse caso, dividido pelo raio do planeta. Pessoal, mas olha a diferença da expressão que a gente encontrou antes para a velocidade de escape. Ou seja, a velocidade de escape, basicamente, é a velocidade que a gente teve anterior, vezes raiz de 2. Entenderam por que é importante a gente fazer sempre o cálculo algébrico? Numa prova, se eu pedisse isso, vocês iam fazer toda essa conta e encontrar esse resultado. Aí vocês iam ter que refazer a conta? Não, você já tem o resultado, é só multiplicar por raiz de 2. Essa é uma das importâncias que tem expressões algébricas. Já que a gente vai ter que fazer a conta uma vez e no máximo multiplicar por raiz de 2, então, façamos. Calculadora científica. Então, vamos lá. 5,98 vezes 10 a 24. Então, vamos usar esse para fazer a nossa conta. Então, vamos pegar a massa da Terra. Vamos escrever a massa da Terra que nós encontramos. Acho que é mais importante.
6,67 vezes 10 na menos 11, vezes 5,98, vezes 10 na 24, dividido pelo raio da Terra, é 6,38 vezes 10 na 6. Vamos fazer essa conta. 6,67 elevado vezes 10 a menos 11, vezes 5,98, 5,98 elevado a 24, vezes 10 a 24, elevado a 24. Dividido por 6,38 elevado a 6. Tudo isso tirado raiz. Isso aqui dá 7.900 metros por segundo de velocidade de disparo. Para o caso da velocidade de escape, multiplicar esse resultado por 1,41. Vamos só simplificar raiz de 2, só para a gente ter uma ideia de ordens de grandeza. É 1,42, na verdade. – 11.000 metros por segundo para poder escapar da ação do campo gravitacional. Tá certo? Uma velocidade bem alta. Tá certo? Esse é o primeiro cálculo, tá? Para cálculo real de lançamento, de foguete, você tem que considerar mais coisas para poder fazer essa conta de maneira bem previsível. Tá? Pessoal, encerramos a nossa parte de gravitação. Tá? Recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo sobre gravitação e assistam aos outros vídeos que eu postei lá no canal. Tá bom? Vamos encerrar por aqui. E obrigado, pessoal.